Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico na área. Então, nesta aula de número 35, vamos falar sobre o conceito de casa fraca e casa forte do tabuleiro, tá? É um conceito importante que todo jogador tem que saber identificar quais casas são essas, as casas fracas e as casas fortes, tanto do seu território quanto do território do adversário, tá? Então, quando falamos em casas fracas e casas fortes, a gente se refere mais a essas quatro fileiras centrais aqui ó, do tabuleiro. Ó. Fileira 3, fileira 4, fileira 5 e fileira 6. Porque o conceito de casa fraca e casa forte faz menção e faz referência aos peões, tá? Lembre-se que os peões começam na segunda fileira de cada exército. Então, o importante de saber sobre casa fraca e casa forte é que estas casas centrais do tabuleiro aqui, ó, qualquer uma dessas marcada, pode ser considerada uma casa fraca ou uma casa forte. Então, uma casa fraca é uma casa que nunca mais poderá ser defendida por peões. Então, é uma casa que os peões, ao avançarem, nunca mais vão poder controlar aquela casa, né? Atacar aquela casa ou defender aquela casa, tá? E uma casa forte é uma casa que poderá ser defendida ou controlada, atacada por peões. Então, resumindo, uma casa fraca nunca mais poderá ser controlada por peões. Uma casa forte, ou ela está controlada por algum peão, ou ela poderá ser controlada por algum peão. Então vamos identificar aqui ó, nesse nosso exemplo quais são as casas fracas e fortes dos dois exércitos aqui, do exército das brancas e do exército das pretas. Esse exemplo poderia ter outras peças, tá, gente? Poderia ter bispos, cavalos, dama, poderia ter mais uma torre, que não faria diferença, tá? Lembre-se que o conceito de casas fracas e casas fortes faz referência aos peões, tá? Então vamos identificar aqui primeiro, ó, no lado do exército das brancas. Quais são as casas fracas aqui no exército das brancas? Então olha só, esta casa aqui, a casa de A4, é uma casa fraca, que nunca mais poderá ser defendida por peões. Esta casa de B3 também é considerada uma casa fraca. Esta casa aqui de C3 também está fraca, com o avanço dos peões ela ficou fraca. Esta casa aqui de E3 também é uma casa fraca, nunca mais poderá ser defendida pelos peões do exército das brancas. Esta casa aqui, ó, casa de G3 também está fraca, não tem como peões controlar essa casa. E esta casa aqui, a casa de H4, ó, também é uma casa fraca. Então todas essas casas aqui que eu marquei, nunca mais nessa partida poderão ser defendidas pelos peões do próprio exército das brancas. É lógico que os peões avançando pode mudar, tá? Esse é um exemplo só nesta posição. Agora vamos identificar aqui as casas fracas no exército das pretas, ok? Esta casa aqui de A6, ó, nunca mais poderá ser defendida por um peão das pretas. Essa casa aqui, a casa de D6 também, ó. Esses peões avançaram, não conseguem mais controlar essa casa. Esta casa de E6 também é considerada uma casa fraca. E esta casa de E5 também, ó. Então repare que essas casas marcadas aqui nunca mais poderão ser defendidas por peões. Aí você me fala, mas essa casa aqui também não está defendida por um peão das pretas. Mas no futuro poderá, com o simples avanço desse peão ele já vai controlar aqui, ó. Então, essas casas marcadas aqui, ó, são consideradas casas fracas do exército das pretas.
Agora vamos voltar para o exército das brancas para falar um pouquinho sobre as casas fortes. Então, as casas fortes, as casas que estão defendidas por peões ou poderão ser defendidas por peões. Então, ó, casa forte, 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 ó. Então, todas as casas que os peões estão controlando podem ser consideradas casas fortes. Vamos agora fazer o exemplo com o exército das pretas. Casa forte, casa forte, casas fortes. São as casas que os peões controlam, podem atacar ou defender. Repare aqui, todas essas são casas fortes. Então, um jogador de xadrez, ele tem que estar muito atento a esse ponto, saber identificar quais são as casas fracas e fortes do seu território e do território do adversário também, para assim saber protegê-las ou atacar as casas fracas do adversário. Então, primeira dica é: cuidado com o avanço dos peões. Os peões, ao saírem avançando, lembre-se que os peões nunca voltam. Então, eles sempre deixam casas fracas no seu próprio território. E se essas casas forem ocupadas pelas peças do adversário, numa posição aí estratégica, pode complicar a sua vida, né? Mais para frente no jogo. Então, cuidado ao sair avançando peões. Não avance peões sem necessidade, sem ter um objetivo bem claro, um objetivo bom, assim, um motivo bom para avançar peões. Os peões, lembre-se que os peões nas suas casas de origem, essas são as casas de origem dos peões das pretas, né? E essas são as casas de origem dos peões das brancas. Os peões nas suas casas de origem são sempre mais fortes. Então, não avance peões sem necessidade, sem ter motivo claro, um motivo muito bom aí. Ou para aplicar um golpe tático, ou para atacar uma peça muito poderosa do adversário, né? Só avance peões com um motivo muito claro. E uma boa estratégia, portanto, seria forçar o adversário a avançar peões vindo para cima de você de qualquer jeito. Porque ao avançar os peões vindo para cima de você de qualquer jeito, ele vai deixar algumas casas fracas no território dele, que eu posso colocar meu cavalo, meu bispo, minha dama, minha torre, lá naquela casa fraca e aproveitar essa debilidade do adversário, tá? Então, e a última dica é você fazer uma pergunta para você mesmo. Por exemplo, aqui já identificamos as casas fracas. Vamos supor que eu estivesse jogando com o exército das brancas, já identificamos que o exército das pretas tem essa casa fraca, essa casa fraca, essa casa fraca e essa casa fraca. Aí, a pergunta é: por que seria interessante eu posicionar alguma das minhas peças nessas casas, né? Além de que a casa está fraca, eu tenho que ter algum motivo também maior, né? Ou um motivo de cheque no rei, ou um motivo de um tema tático, um motivo de agrupar minhas peças para atacar, algum motivo maior para manobrar minha peça e ocupar aquela casa fraca, né? Não simplesmente ocupar a casa fraca por ocupar. Também saber identificar qual casa fraca seria melhor eu manobrar minhas peças para colocar essa minha peça lá, ok? Então, um tema aí muito importante para você ficar sempre de olho e fica sempre esperto, tentando identificar qual casa fraca, qual casa forte do adversário e as suas também, para você também saber se prevenir, ok? Um grande abraço aí do tio Rico, até a próxima aula de xadrez e valeu!